Bom, vamos aqui então ao conto Uns Braços, do Machado de Assis. Esse conto está presente na obra Várias Histórias, publicada em 1896. E esse conto aqui, Uns Braços, é narrado em terceira pessoa. E a gente começa sabendo que o personagem Borges, que ele é um solicitador, é uma profissão que prestava consulta jurídica. Esse personagem Borges é casado com a dona Severina. E o Borges está muito indignado com o Inácio. O Inácio é um rapaz de 15 anos que está morando ali com eles, com o Borges e com a dona Severina, mas esse Inácio toca a cabeça sempre no mundo da lua, reparem. Inácio estremeceu ouvindo os gritos do solicitador Borges, recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer debaixo de uma trovoada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. E reparem que seguem as ofensas, ó. Onde anda, diz o Borges, que nunca ouve o que lhe digo, Inácio? Hei de contar tudo a seu pai para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo ou um pau. Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para a dona Severina, senhora que vivia com ele, com Borges, maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos, o Inácio erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados, é o diabo. É o tal sono pesado e contínuo dele. Então esse Inácio, ele trabalha demais, anda de um lado para outro, né? Enfim, ele está ali ajudando o Borges, é como se fosse um office boy, de certo modo, né? E acaba não acordando cedo, o Borges é que tem que acordar o Inácio, e aí, claro, tá um clima de tensão ali, de ofensas e tudo mais, e a dona Severina pede pro marido Borges parar um pouco com a discussão. E reparem como é que é caracterizado o Inácio. Tinha 15 anos feitos e bem feitos, cabeça inculta, mas bela, olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. O pai é barbeiro na cidade nova e polo de agente, de escrevente ou o que quer que era do solicitador Borges, com a esperança de ver o filho no foro, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isto na Rua da Lapa em 1870. Bom, aqui então, lembrando, né, cabeça inculta a deste adolescente aqui, o Inácio. Enquanto estão ali jantando, estão na mesa, o Inácio fica olhando para baixo com medo, né? Mas qual é o detalhe? Ele é apaixonado pelos braços de Dona Severina. Reparem o título, Uns Braços. Vamos completar, Uns Braços da Dona Severina. E o Inácio, esse adolescente de 15 anos, é apaixonado pelos braços da Dona Inácia. Desculpa, da Dona Severina, tá? Nunca ele, Inácio, pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que não se esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazer os braços assim nus constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Bom, algo tão comum hoje, né? Enfim, os braços, mas que no século XIX causa surpresa. Até aqui, vamos lembrar, né? Uma cena do Dom Casmurro. O Bentinho proíbe a Capitu de ir num baile, por exemplo, com os braços à mostra, tá? Na verdade, os braços eram belos e cheios em harmonia com a dona, a Severina. De pé ela era muito vistosa, andando tinha meneios engraçados. Ele, Inácio, entretanto, quase que só havia a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. E ela tinha 27 anos, e aí, claro, né, quando é que o Inácio consegue ver os braços dela? Só na hora das refeições. Então depois da janta vem o café, o Borges está ali fumando, conversando com a dona Severina, a esposa, né? E é esse tempo que o Inácio consegue mirar para os braços dela. Ele podia devanear à larga. Inácio demorou o café o mais que o pôde. Qual é o recurso dele, né? Ele fica demorando para tomar o café, para ficar vendo ali, né? E mesmo que tenha na sala, enfim, na cozinha ali alguns quadros e tudo mais, ele só quer ver os braços da dona Severina, até que o Borges grita com ele, né? Ah, reparem ali, né? Via só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. E aí o Borges diz: Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota do café, já fria, e retirou-se como de costume para o seu quarto nos fundos da casa. Então reparem que ele tenta ganhar tempo ali para ficar olhando os braços da Dona Severina. E o Inácio, claro,
ele já está com vontade de sair dali. Por quê? Porque o Borges está sempre gritando com ele e tudo mais, ofendendo. Tinha vontade, Inácio, de ir embora, mas também de ficar. Havia 5 semanas que ali morava e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges, andar por audiências de cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Então, uma rotina de trabalho pesado aqui, né? Volta à tarde, come, dorme, e o único prazer do Inácio aqui é ver os braços da dona Severina, tá? Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de dona Severina, e nem Inácio havia mais de 3 vezes por dia durante as refeições. Ou seja, então, de novo, ele só consegue ver os braços da dona Severina 3 vezes por dia nas refeições. Por isso que ele usa aquele recurso de demorar, o café fica frio, para poder ficar olhando os braços dela ali, tá? 5 semanas que ele já trabalhava ali, de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. Por isso que ele pensa em sair dali e fugir, né? Mas não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca virá outros tão bonitos e tão frescos. E aí ele vai criando esse gosto aos poucos, né? De amar os braços dela. No fim de 3 semanas eram eles, os braços de Dona Severina, moralmente falando, as suas tendas de repouso. O alívio dele, né? O remédio dele ali. Então ele aguenta tudo só para ver os braços da Dona Severina. E naquela noite ali, depois que janta, né, enfim, ele foi para a rede, ele fica pensando nos braços da Dona Severina, mas ao mesmo tempo, o que acontece? A Severina tá lá pensando que o Inácio talvez tenha esse olhar diferente, né? Enfim, será que ele está olhando para os braços dela? Ela começa a pensar. Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e pela primeira vez desconfiou alguma coisa. Rejeitou logo a ideia, né? Pô, é uma criança. Mas ela começa a pensar melhor, vê que ele tem 15 anos, que ele é adolescente, que talvez, né, tenha um pouco sim de interesse do olhar do Inácio nela. Que admira que começasse a amar, e ela não era bonita, e recordou então os modos do Inácio, os esquecimentos dele, as distrações e mais um incidente, mais outro, tudo eram sintomas, e ela concluiu que sim, certo? Que ele tinha um interesse nela. Bom, aí o Borges ainda conversa com a dona Severina e tal, e depois vai para o quarto dormir. Foi fechando os olhos e pegando no sono, e deixou a esposa, a dona Severina, nas salas escuras consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Que descoberta é essa? Que o Inácio estava apaixonado por ela, tá? Ela sente isso aí, né? Só que essa descoberta traz o quê? Trouxe a ela uma complicação moral, claro, né? Ela é uma mulher casada com 27 anos, olhando para um adolescente de 15. Então, ela chega até a pensar em dizer para o marido, ó, é melhor mandar ele embora e tudo mais, né? Mas ela também pensa, pô, pode ter sido só ilusão, vá que eu esteja viajando aqui, né? Enfim, mas ela vai relembrando as cenas e tudo mais, os modos dele, e aí ela tem a certeza de que ele realmente está apaixonado por ela. Refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se iludisse para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Bom, então ela começa a observar agora melhor o Inácio. O que ela descobriu? Percebeu que sim, que era amada e temida, amor adolescente virgem retido pelos iames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Então nota, né, que ela era amada, mas ao mesmo tempo é um amor que ele está temendo em mostrar, né, porque é um amor adolescente, um amor virgem, retido pelos liames sociais ali, pelo sentimento de inferioridade, tá? E aí a dona Severina vê que o melhor é não dizer nada pro marido. Só que ela vai mudar. A partir de agora que ela sabe, ela muda com o Inácio. Ela vai começar a tratar ele de forma seca, de forma dura. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos ou falava áspero quase tanto como o próprio Borges. Então tem uma mudança repentina na dona Severina e o Inácio fica sem saber nada. Porque antes até ela era querida com ele, agora, pumba, mudou. Tanto que ele diz, ó, vamos embora. Repetia ele na rua como nos primeiros dias. Só que ele chegava em casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava. Ou seja, como se tivesse levado aquela vida de trabalho, 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 e o prazer dele é ver os braços da Dona Severina, tá? Mas, afinal, porém, Inácio teve de sair, e para nunca mais. Eis aqui come por quê.
E aí o narrador em terceira pessoa usa esse procedimento, né, de eis aqui como e porquê, de nos explicar, tá? Por quê? Porque aos poucos a Dona Severina volta a tratar o Inácio com mais carinho, com mais atenção, ou seja, mais uma mudança. Um dia recomendava ao Inácio que não apanhasse ar, outro que não bebesse água fria depois do café quente, conselhos, lembranças, cuidados de amiga e de mãe. Bom, e aí o Inácio fica sem entender nada mesmo, né? Porque, pô, ela era querida, depois fica bruta, depois querida, e acaba agora que ele não quer sair dali. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera. O Borges tinha contado uma piada, ele riu, e claro, ele pensou, bom, se eu rir, o Borges vai, mas ninguém vai, ele não vai me bater ou vai me, né, censurar por uma piada que ele mesmo contou. E o Borges realmente não fez nada, deixou. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho, graciosa estando calada, não era o menos quando ria. Ou seja, ela olha para a boca dele. Enquanto isso, cada vez mais o Inácio fica pensando na Dona Severina nos braços dela. Só que na rua, o Inácio ainda trocava de esquinas, errava as portas, muito mais que dantes, e não via mulher ao longe ou perto que não lhe trouxesse a Dona Severina à memória. Bom, agora vamos pro detalhe, né? Por que como o nosso Inácio sai dali. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo, estava só no quarto, a janela virado para o mar. Eram 2 horas da tarde. O Inácio estava cansado, dormira mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou em um dos folhetos a Princesa Magalona e começou a ler. Então reparem, né, que até nos livros que o Inácio lê, as mulheres acabam virando a Dona Severina. E aí o Inácio pega no sono, o livro cai e ele começa a sonhar. E adivinhem com quem ele começa a sonhar? Começa a sonhar com a Dona Severina. Era ela mesma, eram seus mesmos braços. Só que qual é o detalhe? Ao mesmo tempo em que o Inácio está sonhando com a Dona Severina está ali na sala da frente, enquanto o marido está saindo de casa. Ela, a Dona Severina, parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. De repente lembrou-se que o Inácio comera pouco ao almoço e tinha o ar abatido e advertiu que ele poderia estar doente. Então ela pensa nisso e vai até o quarto do Inácio, lembrando que o Inácio está dormindo na rede e sonhando com a Dona Severina. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo com o braço para fora e o folheto caído no chão. Dona Severina sentiu bater do coração dele com veemência e recuou. Sonhara de noite com ele. Então reparem, ela também sonhou com ele na noite anterior. E agora, claro, né, reparem aqui o trecho. Desde madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos como uma tentação diabólica. Reparem, uma tentação diabólica. E aí, ela meio que recua, né, porque ela olha para o Inácio, deitado na rede, e vê ele mais criança ainda. Tanto que ela diz, uma criança, disse a ela a si mesmo. Mas, ao mesmo tempo que o achava criança, achava ele bonito. E aí tem um gato ali que faz barulho, derruba uma coisa, a Dona Severina ouve, só que o Inácio continuava com sono pesado. A gente fica sabendo desde o começo que tem o sono pesado, né? E ela continuou a vê-lo dormir. Dormir e talvez sonhar, e realmente ele estava sonhando, né? E agora, olha só que trecho legal. Que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Olha só o que o narrador diz. Que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Por quê? Porque se a Dona Severina pudesse ter o poder de ver o sonho do Inácio, se teria visto a si mesma na imaginação do rapaz. Ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada, depois inclinar-se, pegar nas mãos dele, levá-las ao peito, cruzando-lhe os braços, os famosos braços. 2 ou 3 vezes a figura esvaía-se para tornar logo. Reparem agora, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deu-lhe um beijo na boca. Reparem, a Dona Severina se inclina de forma real e dá um beijo na boca do Inácio. Só que aqui o sonho coincidiu com a realidade, entendam? No mesmo momento, o Inácio está sonhando que está beijando a Dona Severina. Então o sonho coincidiu com a realidade e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e na realidade, fora dela. Então reparem que acontece o beijo entre eles. Um beijo que acontece boca com boca, mas o Inácio está beijando no sonho, ele não sabe que é a realidade, e a Dona Severina está beijando na realidade. E depois ela sai dali, claro, né? Ela fica até com medo. Mas se o medo foi passando, o vexame em Dona Severina ficou e cresceu.
Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida, mal consigo e mal com ele. Bom, o Inácio, como sempre, dorme até tarde. E depois ele levanta, vai para a mesa, vai para o jantar. E ele tá todo bobo porque ele só tá pensando no sonho dele, naquele sonho em que ele beijou a Dona Severina. Nem a rispidez de um, que é o Borges, nem a severidade da outra, que é a da Dona Severina, podiam dissipar a visão graciosa de Inácio, que ainda trazia consigo ao amortecer-lhe a sensação do beijo. Então, ele chega ali e está pensando no sonho em que ele beijou a Dona Severina. Mas qual é o detalhe? A Dona Severina está à mesa agora com os braços tapados. Ele não reparou que a Dona Severina tinha um chale que lhe cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira e na terça-feira também, e até sábado, que foi o dia em que o Borges mandou dizer ao pai do Inácio que não podia ficar mais com ele. Então aqui possivelmente, né, a gente pode fazer uma inferência, a Dona Severina tenha pedido para o marido mandar ele embora. Sem contar, claro, o beijo, né? Mas lembrar que ela já tinha pensado nisso antes. E o Borges se despede do Inácio, até de forma legal, assim, né? Ah, quando precisar, vem aí e tudo mais, né? Só que aí o que acontece? O Inácio quer se despedir da Dona Severina. Ele diz, sim, senhora, Dona Severina. E aí o Borges diz, olha, está lá pro quarto com muita dor de cabeça. Vem amanhã ou depois de despedir-se dela. E o Inácio saiu sem entender nada, não entendia a despedida, nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o chale, nem nada. Estava tão bem. Ou seja, lembrando que a Dona Severina começa legal com ele, aí desconfia que ele está apaixonado por ela, fica mal, depois ela volta a ficar bem e depois volta a ficar mal e com um chale, inclusive, né? Bom, e então ele não consegue entender essas mudanças repentinas aí na Dona Severina, né? Ele até pensa, o Inácio, pô, será que eu olhei de um jeito estranho para ela? Será que eu passei de algum ponto? Será que eu fiz alguma ofensa, né? Mas não importa, levava consigo o Inácio o sabor do sonho. Então para ele, lembrando, foi um sonho, mas o beijo aconteceu realmente, claro, né? De forma ativa pela Dona Severina, ele estava sonhando, tá? E como é que termina? E através dos anos, por meio de outros amores mais efetivos e longos, ou seja, o Inácio foi passando os anos, foi ganhando amores longos, amores efetivos, né? Nenhuma sensação achou nunca igual à sensação daquele domingo na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos, quando ele sonhou que beijou a Dona Severina. E ele mesmo exclama às vezes sem saber que ele se engana. E foi um sonho, um simples sonho. Mas lembrando, não foi só sonho não, né? A Dona Severina beijou ele de verdade, certo? Se inscrevam no canal Leituras Obrigatórias aí, pessoal. Grande abraço e bom estudo a todos.